Paz, Deus, irmãs, sejam muito bem-vindas! Hoje nosso tema é um tema muito especial, é um tema que vai fazer tocar o seu coração e que tem tudo a ver com a parte musical e principalmente com o seu desejo de aprender a tocar órgão. Sejam muito bem-vindos! O nosso tema de hoje, então, é blindagem espiritual, é a parte onde a gente começa a entrar um pouquinho mais, uma conversa um pouquinho mais séria, um pouquinho mais. Um, você precisa estar aqui de coração e mente aberta, e também com a sua mente aberta e preparada para ouvir, tá? O que eu vou falar. E também é algo que eu senti no meu coração hoje. E assim, eu não ia vir fazer uma live hoje, mas eu tava conversando, ó, como as coisas de Deus acontecem, né? Tava conversando, uma conversa com a minha mãe, e a gente entrou num assunto da parte espiritual. E a gente tava falando sobre essa blindagem espiritual que todos nós temos. Não sei se você já sabe disso, mas eu vou falar sobre isso. E a gente começou a conversar e ela falou: Isso daí dá um tema, dá um tema para uma live, dá um tema, você precisa levar isso para as irmãs. E eu falei assim: jamais, né? Acho que isso não vai conectar. E aí, logo em seguida, já veio a resposta. Eu falei: não, claro que vai. Isso tem tudo a ver com a nossa, com esse desejo de aprender, com, com essa vontade e com todos os obstáculos que as irmãs podem enfrentam ou já enfrentaram no caminho. E é isso. E eu quero começar já falando, perguntando, né? Quem aqui já tentou aprender antes, mas não conseguiu tocar órgão ainda? Quem aqui já tentou e quando começa logo desiste no meio do caminho? Você já teve isso? Já passou por isso? Já passou por algum obstáculo aí na sua jornada dos seus estudos? Ou você começou a aprender, mas aí começa a aparecer um monte de obstáculo para você não continuar? Eu já conversei com diversas irmãs, muitas irmãs já me relataram: irmã, eu comecei a aprender a tocar órgão, aí a irmã que dava aula para mim, ela mudou de cidade. A outra conta que a irmã ficou grávida, depois teve que mudar de cidade, a outra fez faculdade. São inúmeras histórias, inúmeros obstáculos que as irmãs já enfrentaram no início da sua jornada. Ah, teve uma irmã que eu conversei, que é a irmã Camila. Irmã, eu fiquei 6 meses, ela falou, eu fiquei 6 meses presa no estudo da igreja por 6 meses. Eu não consegui passar, não consegui evoluir. E depois de tanto que eu estava ali presa naquilo, a minha instrutora até desistiu de mim e falou: olha, eu não vou mais poder te dar aula, enfim, né, deu ali uma desculpa, mas ela sentiu que era porque ela não estava conseguindo evoluir e ela, né, acabou deixando os estudos dela. Então, quem aqui já passou por algum tipo, né, de caso, assim, que já tentaram, que veio para te impedir, ou até mesmo as irmãs que já estão começando a estudar, pode ser que já tenha até organizando por aqui, né? As irmãs que já são alunas aí, que já estão começando a aprender. Quem nunca, né? Quem nunca sentou lá para estudar? Aí você senta lá para estudar, começa a acontecer um monte de coisa. Alguém que vem te chamar, é o filho que começa a chorar, é o esposo que começa a falar, e aí você quer aquele momento para você poder estudar, aquele momento para você de fato estar ali, né? Para você, aquele momento começa a aparecer um monte de coisa para você fazer ali, e às vezes você tem que parar no meio do caminho para ir atender outras coisas, ou você sentir aquela ansiedade, né? Você sentar no órgão, sentir uma ansiedade extrema e não conseguir se concentrar. Uma irmã uma vez me contou: Ana, quando eu sento no órgão, eu sinto ansiedade, me dá desespero. Quando eu sento no órgão para estudar, eu não consigo. E aí foi quando eu falei para ela: irmã, seu caso não é relacionado à técnica, seu caso é um caso diferente. Isso daí não tem a ver só com a sua dificuldade, isso não tem nada a ver com a parte técnica, isso é outra coisa, é outra coisa.
Então, muitas irmãs, né? Até as irmãs estão falando aqui, ó. Tentei 6 vezes, foram tantas lutas. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou compartilhar da irmã Josélia, tá bom? Tentei 6 vezes, foram tantas lutas, estou na esperança dessa vez aprender, porque isso é um desafio para minha vida. Olha só, 6 vezes, né, tentando aí. Então, quantas irmãs que já passaram por isso? Eu mesma já passei por isso. Quantas vezes eu tinha que sentar ali para estudar, só tinha, né, às vezes pouco tempo, mas tinha alguém lá assistindo alguma coisa, a TV estava ligada na época, uma época que tinha TV na minha casa, meus irmãos colocaram lá, e aí aquilo me atrapalhava, eu não conseguia me concentrar, eu sentava para estudar e eu queria, né, ficava ali dividida ali, querendo também participar daquilo, e eu tinha que estudar e eu resistia lá para o estudo. Nossa, que luta, que coisa, né? Quanta coisa já aconteceu e quantas irmãs já relataram tantas coisas. Isso tudo, né, tem a ver com a sua dificuldade, mas a dificuldade das irmãs não é só na questão técnica, não é só na questão de porque eu tenho dificuldade na mão direita e mão esquerda. Isso também faz parte, né? Mas existem outras dificuldades que vêm quando você quer aprender, quando você fala assim, eu vou aprender a tocar órgão, parece que o mundo escurece, né? As nuvens se escurecem, começa a cair trovoada, começa a cair raio, e parece que tudo se conspira, é a conspiração, conspiração contra você, né? Conspiração aí. E aí isso é complicado, né? Isso acaba fazendo com que a gente fique se sentindo a menos, né? Se fica se sentindo a menos na presença de Deus, e a gente acaba sentindo que a gente não é capaz, né? Que a gente não tem aí que aquilo não é pra gente, que aquilo não foi feito, né? Quem aqui já se sentiu assim? Quem aqui já teve essa sensação, né, de estar nesse papel, de estar se sentindo assim? E não parece que é uma barreira que te prende para chegar lá, né? Para chegar lá na sua realização. E isso pode acontecer com muitas irmãs, né? E qual que é o desejo das irmãs? Desejo de aprender a tocar órgão. Algumas já estão realizando, algumas estão na jornada, outras têm esse desejo de aprender, né? Algumas estão começando do zero absoluto. E muitas irmãs que estão aqui desejam destravar, sim, a sua mão esquerda, não é verdade? Quem aqui deseja destravar a sua mão esquerda, deseja tocar com as suas duas mãos, deseja conseguir entender o andamento dos hinos, deseja poder louvar a Deus, né, com a sua família, deseja louvar a Deus na sua casa, trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa, poder ter um momento com Deus, poder de fato sentir a presença de Deus, falar assim, meu Deus, eu consegui me chegar mais perto de Deus, porque eu estou aqui nessa jornada, eu quero aprender, eu tenho esse desejo. Aí tantas irmãs aqui têm esse desejo, né? Quer realizar isso, quer poder sentar lá no órgão e tocar com as duas mãos do jeitinho que está no inário, do jeitinho que está escrito, sem ter medo de tocar. E quando você tem esse desejo, né, e quer aprender, ao mesmo tempo tem essas dificuldades que fica te impedindo, né? Fica ali como uma barreira, fica ali como um obstáculo, um muro parado na sua frente, você não consegue passar porque aquele muro está te atrapalhando, né? Isso daqui são as dificuldades. Só que essas dificuldades não são qualquer dificuldades, são algumas dificuldades que você precisa entender e discernir que tipo de processo que você está passando, que você está enfrentando, que você vai começar a entender daqui a pouco. Por que de tudo isso, entendeu? Por que de tudo isso? Eu tenho muitos exemplos aqui, né, de irmãs que sempre tiveram o desejo de aprender a tocar órgão, que sempre tiveram essa, essa coisa no coração de, meu Deus do céu, eu quero estar na presença de Deus, eu quero poder fazer isso. E o que é tudo isso, então, né? O que acontece? Por um lado, a gente tem, deixa eu pegar aqui, vou pegar essas duas bolinhas aqui, ó, que era do meu microfone, que eu tentei usar aqui, mas não foi dessa vez ainda. A gente tem duas bolinhas aqui.
essa bolinha aqui representa as suas dificuldades, né? Aquele desejo que você tem de aprender a tocar órgão, né? É o desejo que você deseja estar na presença de Deus, poder estar ali tocando, realizando o seu sonho. E essa bolinha aqui, ó, na minha mão direita, tá? É a bolinha onde você tem as dificuldades. E essas dificuldades vêm, né? E elas ficam aqui, ó, com uma barreira e fica uma luta. Aqui tem um imã, ó. E parece que fica uma batalha aqui, ó, tá vendo, ó? Fica assim tentando aqui e ó, e acaba, né, não o desejo não consegue ultrapassar a dificuldade. Então eu não consigo dar início. Então eu fico frustrada e eu fico presa aqui. E é isso que acontece. E o que se chama isso? Isso se chama de batalhas espirituais. Batalhas espirituais que a gente não vê, mas que a gente sente, mas que a gente às vezes tem um sentimento, uma sensação, tá? Uma sensação de que algo está te impedindo, que você não, às vezes não está percebendo que está acontecendo aquilo, mas vem às vezes uma angústia, um sentimento assim que parece que aquilo não vai dar certo nunca, que aquilo não é para você, né? E tem uma passagem muito bonita que fala da passagem de Davi, né? Que Davi ele tocava harpa e ele tocava a harpa porque era permissão de Deus, que o Espírito de Deus, porque assim, o que aconteceu? O Espírito do Senhor, ele se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Deus o atormentava, e Davi era chamado para tocar harpa para o rei, né? O espírito maligno ficava ali atormentando, e aí ele falou, né? Um dos oficiais do rei falou: olha, tem aqui o filho do Jessé, né? Filho de Jessé, é o Davi, ele toca a harpa. Falou bem de Davi, na verdade. Eu até peguei aqui um trechinho, ó, um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência ao Senhor e o Senhor está com ele. E aí Saul mandou os mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie seu filho Davi, que cuida das ovelhas, né? E Jessé apanhou então um jumento, carregou pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi se tornou seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi pegava o quê? A harpa e tocava. Então Saul sentia alívio, melhorava e o espírito maligno o deixava. Olha só como é forte isso, né? O que Davi tinha? Davi, ele tinha muitas. Como que eu posso falar? Davi, ele tinha muitas qualidades. Além dele ser, né? Depois ele ser aquele guerreiro que matou, né? O Golias. O que ele fez ali? Ele era um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, era manso, cuidava das ovelhas, né? Estava ali o tempo todo cuidando, protegendo. E aí ele era de gentil aspecto e ele tinha a presença de Deus, ele tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele. Ele tinha a proteção divina sobre ele. Até tem a parte, né, quando fala, né, da questão, quando ele foi ali guerrear contra o gigante Golias, né? O que aconteceu ali? Ele falou assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, né? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele teve coragem para fazer aquilo. E como que a gente pode se blindar, né, espiritualmente falando? Vamos lá recapitular. Que era Davi? Quem era Davi? Davi era o escolhido de Deus, né? Ele foi escolhido para reinar. Foi escolhido para reinar.
Davi, ele tinha o Espírito Santo de Deus e ele foi escolhido pelo profeta. Davi não era o mais bonito, robusto. Davi não era o guerreiro, né, que tinha maior força ali. E quando Samuel foi para ungir a Davi, o que aconteceu? Ele viu aqueles filhos de Jessé, né, todos ali de gentil aspecto, bonito, e que tinha ali o perfil de rei, tinha o perfil de rei. E foi passando, foi passando, foi passando. E aí Deus falava: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabou todos os filhos de Jessé. E aí ele perguntou: ué, mas só tem esses, né? Tem mais filhos? Você não tem mais filhos? E aí foi quando Jessé falou: não, eu tenho um, né? Nem lembrava de Davi. Não, tem um sim. Tá lá cuidando das ovelhas lá, ele tá muito longe. Você quer que eu chame ele? Não, chama ele, eu preciso dele. E aí, quando o Davi chegou, mirradinho, ruivo, pequenininho ali, né? Que eu acho que ele não era, né? Não tinha aquele porte de guerreiro. Não tinha o porte de guerreiro. Aparentemente, não. Mas Deus já tinha ungido ele. Entendeu? E aí, foi ele que foi escolhido para ser rei. Só que ele foi escolhido para ser rei. Porém, entre a escolha, a unção dele para rei, até ele ser rei de fato, né, até ele reinar de fato, demorou. Ele passou por diversos processos, por diversas coisas que aconteceram ao longo aí da sua jornada, para que então ele se tornasse rei. Olha só. E você que está aqui, que deseja aprender a tocar órgão, que deseja estar na presença de Deus, você precisa se colocar também no lugar de Davi. Quem era Davi? Era um servo de Deus. Ele era humilde, ele era paciente, ele era cuidadoso, ele servia a Deus com amor, ele se dedicava na obra de Deus. Entende? Ele queria estar protegendo as ovelhas. E até, né, as ovelhas, o cuidar das ovelhas, o ser pastor de ovelhas, tem um símbolo muito grande, né? Tem um símbolo que fala, que mostra que o pastor de ovelhas é aquele quem cuida, aquele quem ajuda, quem está ali dando uma atenção. E ele era um servo humilde, né? E que depois foi isso virou uma simbologia quando Jesus veio, né? Jesus, o bom pastor. Então ele veio, né, da linhagem também de Davi, mas Jesus era quem também estava ali escolhendo as ovelhas, né? Então isso tem tudo uma simbologia, tem todo vai se conectando ao longo da história e tudo vai fazendo sentido. E o que isso tem a ver com a sua vida? Você que serve a Deus, que tem o desejo de aprender a tocar os hinos, você que ora, você que está servindo a Deus como deve ser, sabe? Seguindo os preceitos de Deus, orando, cuidando da sua família, indo servir a Deus, indo congregar, lendo a Bíblia, cantando. Você também é como Davi, você também faz parte disso, porque você também é uma serva de Deus, entendeu? Só que existem muitos servos e alguns servos, nem todos eles teve, né? Nem todos os filhos de Jessé foi escolhido para ser ali o rei. Mas nós fomos feitos reis e sacerdotes na terra. O Senhor nos colocou para reinar na terra. Nós somos reis e sacerdotes. Tem um hino que fala isso, né? Então, se você olhar na Bíblia, se você cantar o hino, tem um hino, eu não me lembro qual, se alguém souber qual hino que é, mas tem uma parte que fala, somos, não sei se era assim, tá? Somos reis e sacerdotes do Autor do universo. Olha só que forte é essa frase, entendeu? Que forte é esse trecho do hino. Se nós somos reis e sacerdotes, nós viemos para reinar. E o rei, ele tem um merecimento, tá bom? E
Quando a gente não tem o discernimento, quando você ainda não sabe a sua identidade, quando você está servindo a Deus, mas você tem esse desejo de aprender a tocar órgão, de estar na presença de Deus, quando você quer aprender, vem todos esses obstáculos, não vem? Quando eu vou tentar aprender, sempre acontece alguma coisa que me impede de aprender. Agora é dificuldade porque eu não tenho órgão. Nossa, aquela época eu tinha órgão, mas eu não podia aprender porque eu estava doente, ou aconteceu isso na minha vida, eu tive que mudar. E agora eu quero aprender, não tenho instrumento, agora eu não tenho condições. Eu quero aprender, mas eu perdi uma oportunidade, ninguém quer me ensinar, eu não tenho dom para isso. Né? E a gente começa a pensar, quando a gente não tem discernimento, quando a gente não se conhece, quando a gente esquece quem nós somos, nós começamos a pensar: eu não tenho dom, eu não sirvo para isso, eu não sou capaz de aprender, eu sou burra mesmo. Esses dias eu li um comentário de uma irmã falando: eu sou burra mesmo, eu não vou conseguir aprender. Aquela irmã lá conseguiu porque a vida dela é fácil, porque a vida dela é tranquila. Ela consegue. É porque ela não tem filho. Porque ela não tem essa enfermidade. Porque ela tem mais recurso. Porque isso, porque aquilo. Porque ela mora mais um lugar mais movimentado, onde tem bastante obra de Deus. Eu moro aqui, lá no fundão do Brasil. Eu moro. Gente, começa a vir esses pensamentos, né? E você começa a acreditar nesses tipos de pensamento. Quando você vai tentar, logo desanima. Aí, às vezes, você se deprime, não é verdade? Se deprime. E algumas irmãs, eu já conversei, as irmãs falam: irmã, eu tô até depressiva, porque eu tô tentando aqui, ou aconteceu alguma coisa lá, e a irmã, ai meu Deus do céu, agora fiquei depressiva, agora eu vou jogar tudo pro alto, agora eu vou desistir de tudo. O Senhor te chamou, irmã, para você reinar, para você ser rei e sacerdotes. Reis e sacerdotes. E quando a gente começa a entender quem de fato nós somos, aí você começa a entender o que você precisa prestar atenção ao seu redor, que às vezes a gente não consegue ver com nossos olhos da carne, mas a gente precisa ter o discernimento do Espírito de Deus, a todo momento. Sabe por quê, irmã? Deus, ele é paz. Deus, ele é sabedoria. Deus, ele é amor. Deus, ele é fé. O que é a fé? É o ato de você fazer algo, o ato de entrar em ação, mesmo você não tendo todos os recursos. Fé é você se colocar a caminho. Sabe por quê? Tem uma passagem que fala: não há obra, né? Não há fé sem obras. A fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Então, se você só tiver fé, mas não tiver obras e não se colocar a caminho, e não entender, e não saber como mudar isso na sua vida, você sempre vai ficar desanimada, sempre presa nesse obstáculo, fechada nessa prisão. É a prisão da dificuldade espiritual, a dificuldade que vem para te abalar, para querer fazer você desanimar, para querer fazer você se desacreditar, de falar que para você não é impossível. Eu já vi muitas irmãs nos comentários do Instagram, do YouTube, dando risada de si mesma. Coitada de mim, eu me, eu me embanando toda, eu não consigo, não dá certo para mim. Você ri de você mesmo, da sua própria desgraça. Não é isso. Deus não quer isso para você. Quem faz isso é o inimigo. E cuidado, cuidado, tenha discernimento, ore a Deus. Entenda que esses sentimentos, esses pensamentos
Não vem de Deus, não é da parte de Deus. Repreenda. E você tem esse poder, porque o poder que sai da nossa boca, a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Eu troquei aqui. A palavra que sai da nossa boca, ela é poderosa. E se você fala que você não vai conseguir, que você não tem o dom, que você não serve para isso, que você é burra mesmo, que você não é capaz, de fato isso vai se tornar realidade. Porque nesse mundo aqui, neste mundo de terra onde nós estamos, é aonde foi enviado uma terça parte dos anjos malignos. O que você acha? Por que você acha que esses pensamentos vêm? Por que você acha que esse sentimento vem? Entende? Se você começar a abrir o seu olho, pedir discernimento, começar a orar mais, Deus vai começar a te mostrar e também você vai começar a mudar a sua comunicação, começar a mudar tudo ao seu redor. Ao invés de ficar reclamando, você vai começar a orar. Ao invés de você ficar se martirizando por causa da dificuldade, você vai começar a ter fé com obras, fé e ação. Você vai começar a acreditar e começar a caminhar. Quando Moisés foi para atravessar o Mar Vermelho, quando ele olhou para aquele mar, ele não pensou agora já era. Agora não dá mais. Ele não pensou isso. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus estava com ele. Ele sentia, ele conseguia sentir a proteção, ele conseguia entender que aquilo que não estava no alcance dele, Deus ia fazer por ele. Porque tirar o povo do Egito era uma tarefa fácil que o homem poderia fazer, né? Fácil entre aspas, né? Que eram milhares de pessoas. Mas que Deus deu a capacidade para José fazer. Ele podia fazer isso. Ele foi o escolhido para fazer isso. Porém, para abrir o Mar Vermelho, precisou Deus entrar ali através do cajado, ele abriu o mar e eles poderem atravessar. Foi isso que aconteceu. E entenda, irmã, que você que deseja aprender a tocar órgão, precisa começar a abrir os seus olhos espirituais e entender que quando isso acontece com você, quando você vem querer aprender, não é agora, e vem uma luta, algo para te desanimar, você não pode jogar a toalha. Você não pode desistir. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode aceitar. Então, a partir de hoje, você não vai mais aceitar. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu vou aprender. Eu não aceito não saber. Não importa se vê essa dificuldade, eu não vou parar. Eu não vou parar. É isso. Esses dias atrás alguém me falou algo para mim, olha, não vai dar certo, aqui é o limite. O limite é esse. Falei, o limite não é esse. Eu quero ir até esse ponto aqui. É esse ponto que eu quero chegar e aqui que sempre vai ser. Não importa a dificuldade que eu tô passando, é lá que eu quero estar. E depois de alguns dias se concretizou. Porque se você aceita, se você abaixa a sua cabeça e começa a se martirizar e falar, ah, é assim mesmo, oh meu Deus do céu, daqui a pouco você está aceitando a depressão. Ai, meu Deus do céu, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho TDAH. Mas você aceita isso? Ah, eu tô enferma. Você aceita a enfermidade? Eu não aceito. Eu oro a Deus. Embora às vezes Deus vem, enfim, cada caso é um caso, mas você, irmã, tem algo muito poderoso, que é a sua oração e é o poder das suas palavras. O que sai da sua boca é profecia.
O que sai da sua boca tem poder. Então, cuidado com o que você fala. E como que a gente começa a entender isso? E entrando um pouquinho, o que eu estava conversando hoje com a minha mãe, que eu comecei a conversar, era o seguinte: falei, mãe, a gente tem um campo. Foi de um assunto aleatório, enfim, eu me envolvi ali, a gente às vezes tem umas conversas muito profundas. Falei, por que que existe, né, veio aquela frase, né, por que que tem aquela frase, 10.000 cairão à sua direita, 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Esse é um Salmos de Davi, né, Salmos 91 de Davi, olha só quem escreveu, Salmos de Davi. Mas tu não serás atingido, porque o Espírito de Deus estava com ele, estava habitando nele. Então, ao nosso redor existe um campo, uma energia que nos protege, e essa energia é energia de Deus, energia do Espírito Santo. Só que você precisa blindar isso. Você precisa blindar a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, porque a todo momento vem. Ó, vou dar minha explicação maluca aqui, tá? Vou falar de uma forma bem clara aqui. Eu não vou ficar falando por parábolas, porque senão vocês não vão entender. Raciocina comigo. Em volta de nós existe algo que nos protege, ó, ao nosso redor, tá? Norte, sul, leste, oeste. Isso é uma camada invisível, como se fosse uma bolha, uma bolha. Essa bolha é a proteção de Deus. Sabe por quê? Quando você ora, você vai para a igreja, você acorda e você ora, você tá blindando essa bolha. Se tiver algum buraquinho, algo que esteja tentando furar, entrar, penetrar, a partir do momento que você ora, você tapou aquele buraquinho, mínimo que seja. Tô fazendo as minhas coisas, tô em comunhão com Deus, tô orando, vou fazer meu serviço, tô na comunhão, vou cantar um hino, blindagem. Vou tocar os hinos no órgão, tô aprendendo a tocar órgão, tô ali tocando, blindagem. Momento com Deus, devocional, leitura da Bíblia, vou no culto, blindagem, blindagem, blindagem. Estou blindada. Não sei se você já escutou um testemunho assim, mas um irmão falou assim: Senhor, tu não. Ele sempre falava: tu não tá na minha vida, tu não tá na minha vida, tu não tá na minha vida. E aí, na palavra um dia, o Senhor falou assim: ó, eu vou te deixar por um minuto. Um minuto. Sabe o que aconteceu? Em um minuto, o irmão caiu, ia trabalhar, caiu da escada. Aí chamaram o bombeiro, né? Chamaram o SAMU. Quando o SAMU chegou para pegar ele, também aconteceu um acidente com o SAMU. Tiveram que chamar outra pessoa, outro SAMU, para socorrer o SAMU, para levar o irmão para o hospital. Chegou no hospital, só sei que tudo aconteceu. A maca caiu, tudo aconteceu em um dia. Em um dia, o irmão sofreu um monte de processos assim. Até a chegada no hospital, aconteceu diversas coisas que estava querendo praticamente matar ele ali. E aí, o que aconteceu? Deus falou no coração: olha só, quando eu te deixo por um minuto, é isso que acontece. Quando eu te deixar por um minuto, irmã, quando você falar, ai, Senhor, será que o Senhor está na minha vida? Só de você respirar, irmã, Deus já está na sua vida. Então, não fale mais isso. Não fale assim, Senhor, mostra que está na minha vida, me dá um sinal que está na minha vida. Porque você está pedindo algo que pode ser que Deus vai te dar um sinal que você vai passar por um processo difícil. Entende? Então, cuidado com o que você fala, cuidado. Mas creia que Deus já está na sua vida, porque você já está viva. Só de você viver o hoje já é uma bênção de Deus na sua vida. Não tem mais nada. Deus não te deve nada. Se você já serviu, já obedeceu a Deus, se você já se batizou, você já é lavada, você já é nova criatura, você já é filha de Deus.
tudo que vem no seu pensamento, tudo que tenta te tirar e te maltratar os seus pensamentos, não vem da parte de Deus. Isso vem para te destruir. Isso vem para te impedir de fazer a vontade de Deus. Quando Davi ele foi lutar com o gigante, quando Davi ele foi lá para lutar com o gigante, o que aconteceu? Os irmãos dele olhou para ele e falou assim: "Que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui?" E quantas vezes, irmã, muitas pessoas já te falaram: "Você aprender a tocar órgão? O que você está fazendo aqui? Você não tem mais idade para aprender a tocar órgão. Para que você vai querer aprender a tocar órgão? Isso não é para você. Olha a sua idade, já passou do seu tempo. Deixa para as mais novas. Deixa para quem tem entendimento, deixa para as mais inteligentes, deixa para quem tem dom, irmã. Seu dom não é aí, não. Seu dom é só na porta, seu dom é só cantar, seu dom é só ficar no último banco. Seu dom, irmã, é ficar quietinha. Mas Deus, Ele não quer ninguém mudo, porque tem uma parte da Bíblia que fala, eu acho que é em Apocalipse, que fala assim, que os tímidos, os medrosos, não herdarão o reino de Deus. Quem for tímido, tem uma outra passagem na Bíblia que fala que quando Davi ele foi lutar, ia ter uma luta, uma batalha. E essa batalha era Deus que queria batalhar por eles. E aí Deus falou assim para Davi: "Fala para o povo, fala para o exército. Quem for tímido e medroso, volta para trás." E uma legião voltou para trás. Aí depois ele fez o segundo teste. Fala para todo mundo descer e tomar água. Tomar água do rio. Aquele que lamber a água igual cachorro, esse está preparado para a guerra. O que que é? O que que é lamber a água? É pura humilhação, é você estar num estado de: "Poxa, eu vou lamber aqui a água, não sou digno dessa água, tenho que lamber ela." E aqueles que pegavam com a mão a água e tomava, queria as coisas fáceis. Aqueles que ia lá e fazia essa cuinha assim, ó, isso daqui era a facilidade, o requisinho, a dicasinha, o hino simplificado. Não existe, uma pílula mágica, existe um processo de aprendizagem, existe um processo de você começar a aprender a música. E voltando aqui, o que aconteceu? Eu acredito que foram poucos homens, eu não lembro quantos, é que veio assim, tá, essas passagens, eu ia falar só da parte de tocar harpa e de Davi lutando contra o Golias, mas me veio essa parte também, que eu lembrei agora, porque uma coisa foi puxando a outra, né? Várias histórias de Davi que tem muito sentido aqui pra gente, pra esse tema. E foi com pouquíssimos soldados, porque aquela guerra não era de Davi, era de Deus, entende? Irmã, essa guerra não é sua. E como é que a gente vence uma guerra que não é nossa? Usando as ferramentas que Deus dá para nós. Nós temos diversas ferramentas. Nós temos a ferramenta da oração, nós temos a ferramenta do louvor, nós temos a ferramenta da leitura da Bíblia, nós temos a ferramenta de congregar, nós temos a ferramenta de estar em comunhão com Deus, de jejuar na presença de Deus. E quando Davi agora foi lá para guerrear contra o gigante e os irmãos dele olharam para ele e falaram: "Não, você não é merecedor de estar aqui." Ele tinha certeza da identidade dele e ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era servo do Deus vivo e ele já tinha a unção de Deus. Quando ele foi guerrear contra o gigante Golias, o que ele falou? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos.
Você vem contra mim com espada, com lança, com tanta coisa, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E como é que você pode blindar, irmã, a sua a sua áurea, né, ao seu redor, o seu campo espiritual, o seu campo espiritual? Como é que você blinda? É estando na presença de Deus, é estando de fato atenta com os olhos espirituais abertos para você não ceder ao mal, não ceder a esses tipos de pensamentos. Porque quantas pessoas estão sofrendo, guerreando com si mesmas, estão sofrendo porque os pensamentos acelerados estão matando. Você deita e não consegue dormir, fica ansiosa, preocupada com o mundo, preocupada com o futuro, sabendo que você precisa lembrar que a nossa casa não é aqui e que a gente está aqui só de passagem. Mas você precisa lembrar por que que você veio para essa terra. Constantemente você precisa lembrar que você tem uma missão a ser cumprida e você precisa proteger o seu campo. Você precisa estar preparada para guerras espirituais. Não está mais na hora de você ficar dormindo. Acorda. Você precisa acordar. E Davi, depois, né, de tanta luta, depois de guerrear tanto, ele reinou na terra. Davi não reinou no céu, Davi reinou na terra. E você, irmã, veio para reinar na terra. Tem muita gente que fala assim, não, só de eu ter, claro, né? Todo mundo tá buscando a mesma coisa. Todo mundo quer a vida eterna. Eu sei disso. Se a gente está na presença de Deus, Deus ele nos prometeu a coroa de vida eterna. Mas aqui na terra nós precisamos reinar. Ele preparou uma coroa de vida eterna lá no céu. Mas se ele preparou uma coroa de vida eterna lá no céu, e ele até hoje nos permitiu viver aqui na terra e estar aqui na terra, e se na parte da Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, você veio para reinar. E você veio para reinar nessa terra. Você veio para reinar e tocar os hinos. Você veio para reinar para poder trazer para a sua vida a palavra de Deus. E não só para a sua vida, mas para a vida de quem está ao seu redor. De quem está à sua volta. E tem uma aluna que eu estava conversando, a irmã, se não me engano, a irmã Camila, e ela falou, Ana, quando eu comecei a tocar o meu primeiro hino no órgão, uma vizinha veio e bateu na minha porta. Era uma irmã que estava parada, uma irmã que não tá indo mais, que não vai mais na igreja há muito tempo, e ela falou assim: "Continua, irmã, continua porque tá lindo, continua". E ela falou: "Nossa, irmã, ainda tô aprendendo, né?" Aquela humildade toda. "Não, ainda tô aprendendo, ainda tô no processo". Ela falou assim: "Eu só sei tocar esse não importa, irmã, continue tocando". Porque quando você toca, quando você começa a aprender, quando você começa a ir para esse caminho, você não sabe quem tá ouvindo, quem tá ao seu redor. Depois, quando você começar a aprender a tocar, você não sabe. Mas isso, o tocar, vai fazer com que os espíritos da parte de Deus ou alguma permissão de Deus que venha atribular alguma alma seja, né, mandada embora através dos hinos, através do cantar, do tocar dos hinos. Tem um exemplo da nossa irmã Rosa, que tinha muito o desejo de aprender a tocar, não, perdão, a irmã Regina, que tinha muito desejo de aprender a tocar os hinos na sua casa para tocar na reunião familiar, porque o esposo dela mesma, a reunião familiar é na casa dela, o esposo dela é enfermo, e sempre tem, né, as reuniões familiares na casa dela, e ela tem esse desejo, né, ela tinha esse desejo de aprender para também um dia poder tocar ali nas reuniões familiares. Ela disse que deu os primeiros passos dela e com muita dificuldade, porque na casa dela, ela falou que é só ela, o esposo dela
esposo dela passando por tantos processos difíceis, né, mais é enfermo do que, né, não tem saúde, ela cuida dele e precisa de bastante cuidado, ela precisa também se blindar, porque, se não me engano, ele tem um câncer, e ela falou que passa por processos muito difíceis, mas que mesmo assim ela tomou a decisão de estar na presença de Deus, de aprender para louvar Deus na sua casa. E aí ela disse que depois de uma reunião familiar, as irmãs perceberam, né, viram ali o órgão dela, o cantinho dela, e perguntaram: "Nossa, irmã, você está aprendendo?" Já toca um hino. E aí ali ela teve a oportunidade também de tocar um hino para as irmãs, para os irmãos verem ali, né, que estavam ali no finalzinho da reunião familiar. Então, olha só os frutos, né, disso tudo. E quando ela tá na casa dela, o esposo dela tá lá descansando, às vezes tá enfermo, tá em alguma aflição, ela pode tocar um hino. Ou às vezes quando ela tá se sentindo sozinha, quando ela não vê saída, quando ela vê que, sabe quando você vê que, Senhor, agora é só ti mesmo? Ela pode sentar lá e tocar um hino. Por quê? Ela conseguiu ultrapassar essa barreira, ela conseguiu ultrapassar e vencer, porque ela também começou a se blindar, né. E você que tá aqui pode estar pensando assim: "Tá, a Ana tá falando aqui, mas espera aí, aonde a Ana quer chegar? Onde a Ana quer chegar?". Então primeiro, a gente tem essa esse campo, né, onde é nosso campo espiritual. E esse campo espiritual se você está deixando esses pensamentos entrar na sua mente, no seu coração e te fazer desanimar, ou algo vem para tentar te atrapalhar, quer dizer que o seu campo espiritual está furado. Seu campo espiritual ele está rachado, ele está entrando impurezas, entrando coisas, deixando manchado, sujo, fedido, querendo, e isso vem com odor, faz você se sentir mal, faz você adoecer, faz você desanimar, faz você chorar, faz você entrar em depressão, faz você não querer mais aprender a música, faz você ouvir o que o outro está falando e acreditar que você realmente não é capaz. Isso vem e começa, né? E como que você pode começar a voltar a blindar? Primeira coisa, oração. E orai e vigiai, né? Orar e vigiar. E terceiro ponto, se você tem esse desejo, você quer aprender a tocar órgão, você vai precisar de uma coisa que Davi tinha e que Deus, ele via que Davi era escolhido porque ele tinha algo que talvez os irmãos dele não tinha e talvez que naquela época ninguém tinha. Era coragem. Coragem. Davi, antes mesmo de ir e lutar contra o gigante, ele matou o leão. Ele protegia as ovelhas e ele matou um leão. Ele matou o urso. Então, por mais que ninguém dava nada para ele, ninguém acreditava nele, o Senhor já se usava dele e ele protegia as ovelhas e então ele tinha coragem. Ele estava preparado, ele já vinha se preparando, porque antes dele ser ungido, o que ele fazia era cuidar das ovelhas. Ele era paciente, ele cuidava das ovelhas, às vezes as ovelhas iam lá fugir, ele ia atrás, às vezes o urso queria pegar, ele lutava com o urso, mas essas coisas ninguém via. Ninguém via. Irmã, quando você começar a aprender a música, ninguém precisa ver o seu preparo. Você não precisa sair e contar para ninguém que você está aprendendo. Ora a Deus, coloca nas mãos de Deus e começa no silêncio. Começa no silêncio, começa o seu preparo no silêncio, começa o seu preparo na oração, começa a blindar o seu campo espiritual. E aí, quando você começar a aprender a música e vier todas essas dificuldades, e vier todos esses pensamentos, ou esses obstáculos, né, que querem aí furar o nosso campo espiritual, que alguma coisa acontece, ou sempre quando eu vou tentar aprender alguém vem, tira minha atenção, é um filhinho que chora, ou fica doente, é o processo que está acontecendo e parece que tudo conspira contra.
Aí é o momento de você orar e não desistir. É o momento de você escolher, pedir para Deus te dar sabedoria, para que você possa escolher o melhor caminho para você ter e se guiar nesse caminho. E o que acontecia com Davi? Ninguém via ele lá, ninguém via que ele matou o leão e que livrou as ovelhas do urso, mas ele estava num processo de preparação. E Deus, o Espírito de Deus já estava em Davi. E olha só como Davi ele era tão preparado que Davi sabia tocar harpa. Na Bíblia não fala como Davi aprendeu, mas eu imagino Davi lá nas montanhas, lá enquanto as ovelhinhas estavam lá pastando, tranquilinho, ele pegava a harpa e estava estudando. Ele estava se preparando para o futuro. Você não sabe o seu futuro, o que Deus tem preparado para você. Mas se você não estiver se preparando, quando estiver perto de acontecer, como é que você vai receber? Como é que você vai estar ali pronta para que isso aconteça, se você não tiver passado pelo processo? Muitas irmãs querem aprender para tocar na igreja, mas nem começou a estudar, não sabe nem tocar com as duas mãos, só tocar com a mão direita, não sabe nem fazer uma contagem de tempo, não sabe o que é ritmo e já quer tocar na igreja. Tem o preparo antes. Comece o seu preparo. Comece a plantar a sua sementinha, comece a regar a sua sementinha, comece a entrar no processo, comece a se aprofundar no conhecimento, comece a sua busca. Você precisa começar a entrar em ação com a fé junto. E nos momentos que vier a tribulação, aquilo que quer parar você e que você fala assim: "Ah, não vai dar certo para mim", pense 2 vezes, respire, não decida o seu futuro na ansiedade, naquela raiva, naquela sensação de querer jogar tudo para o alto. Você não pode tomar uma decisão quando você estiver tomada pela emoção da angústia, do desespero. Você precisa tomar suas decisões na paz, pedir discernimento para Deus, força, fé. Jamais, Deus não quer que você desista de algo que vai beneficiar você e também começar a ter essa comunicação. O Senhor é o Rei, é o Deus que reina, e se você quer ter uma comunicação com o Rei, você precisa aprender a conversar com o Rei. E para aprender a conversar com o Rei, você talvez vai precisar, talvez não, vai precisar passar por algum tipo de processo. Se você quiser ter mais conexão e poder louvar a Deus, você pode fazer isso através do hino. Eu quero me comunicar com o Rei, eu vou fazer isso em forma de oração. E há quem diga que oração é só dobrar o joelho no chão e orar e pedir, fazer alguma petição a Deus, mas não é. Se você abrir esse cenário aqui, ó, tá cheio de oração. Tá cheio de oração. Tá cheio de profecia aqui. Tá cheio de bênção. Tá cheio de profecia para o seu futuro. Só que você não tá vendo. Tá na sua frente. A arma tá na sua frente, mas você não consegue enxergar. Porque o seu campo espiritual tá sendo furado o tempo todo e você tá deixando. Não deixe o seu campo espiritual ser furado. Comece a blindar hoje. Comece fazendo a sua oração rotineira hoje diferente. Faça uma oração com estado de presença. Não faça aquela oração, Senhor, abençoe isso, faz isso, aquela oração que você sempre faz todo dia. Faz uma oração diferente, realmente conversando com Deus e colocando isso nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer algo ao seu favor. E esse tema não veio, eu não planejei esse tema hoje. Preciso falar, passar isso para elas, passar o que eu tô sentindo, o que Deus me trouxe para falar através de uma conversa que eu estava tendo com a minha mãe. E ali a gente conversando e sobre a blindagem, né, sobre o nosso campo espiritual. E é por isso que muitas das vezes você quer desistir, porque o seu campo espiritual o tempo todo ali tá furado, ele tá desprotegido. E para você começar a proteger ele, você vai precisar entrar no processo de
proteção. E nem sempre esse processo é um processo é, que é simples e fácil, né? Não tem aquela parte da Bíblia que fala assim que entrai pela porta estreita, é pela porta estreita, estreitinho, não é liso, não é fácil entrar, não eu vou sentar aqui e aprender a tocar. Quando você for começar a aprender a tocar, começa a vir sim os obstáculos de técnica, tudo, mas você tem que pensar além. Você tem que ir, os seus olhos precisam enxergar além, precisam enxergar o futuro, você precisa começar a ter a sua visão positiva de futuro. Ah, Ana, mas eu já tenho 60 anos, como é que eu vou ter visão positiva de futuro? Ah, Ana, mas eu tenho já 70 anos, como é que eu vou ter visão positiva de futuro? Ah, Ana, mas está acontecendo tanta coisa no mundo, como é que eu vou ter uma visão positiva de futuro? É só ler a palavra. É só você começar a prestar atenção que mesmo em momentos de crise, o Senhor está abençoando os servos dele. E se você começar a prestar atenção e lembrar das palavras, das promessas de Deus que Deus já fez na sua vida, começar a anotar as palavras de Deus que Deus já prometeu para você, o que Deus já falou para você, você vai parar de ficar tendo esse tipo de pensamento e ficar frustrado e ficar desanimada e entrar nesse processo de dor. Não se coloque nesse processo de dor. Escolha a vida com abundância. E a coragem. Coragem. E as irmãs que já estão começando a aprender a tocar órgão e que tocam os hinos no órgão, tem uma blindagem muito grande que acontece. Porque ela leva a palavra de Deus para dentro da sua casa. Primeiro, ela leva paz. Porque música, ela espanta. Tem um ditado, né? Quem canta os males espanta, não é isso? Quem toca. Ai, quem toca. Quem toca órgão, então, fala, ai meu Deus do céu. Entra por um caminho e sai por 7. Rapidinho. Por quê? Porque é a blindagem espiritual. Porque é o seu campo sendo protegido. E às vezes vem, né, para querer ali, bate ali no seu campo, às vezes você sente aquilo, mas você pede para Deus, ora a Deus, entrega na mão de Deus, não desista, guerreia na oração. Não sei se vocês já ouviram falar de um filme que chama Quarto de Guerra, que é uma senhora que ela orava no quarto fechado e ela profetizava e ela orava intercedendo pela família, por tantas coisas, pelo mundo, é incrível. E coragem é o que Davi tinha. Teve coragem. Porque para ser rei, sem estar no trono, para ser rei sem ter um reinado, para ser rei sem ter coroa, é um ato de coragem. Irmã, você que está aqui, você já é uma rainha. Você já é uma sacerdote de Jesus Cristo. Só que você não vê a coroa ainda, entende? Porque ela está sendo preparada para você. Então, enquanto você estiver aqui na Terra, você está fazendo a obra de Deus, trabalhando, porque o rei ele vem para reinar, mas ele vem para servir o povo também. Ele está ali para ajudar o povo, ele está ali para interceder pelo povo e para proteger a nação. E você que está aqui, que decidiu estar aqui hoje, que tem esse desejo de aprender a tocar órgão, quando você começar a dar esse passo, mas você ainda não atingiu o seu resultado, por exemplo, eu quero estar lá tocando no órgão, eu quero que isso aconteça na minha vida. Só que se você não estiver se preparando para isso não vai acontecer. O que aconteceu com Davi? Ele veio sendo preparado, ele veio sendo preparado, ele veio sendo preparado, ele veio sendo desafiado. Ele veio sendo testado, perseguido, mas ele sempre foi humilde, ele sempre foi
sempre buscava Deus primeiro, ele sempre buscava as confirmações, sempre buscava estar conectado com Deus. E mesmo ele não tendo a coroa na sua cabeça, ele já estava ali fazendo o papel de rei. Ele já fazia papel de rei sem ter a coroa. E aí, olha só, nossa, isso é surreal, porque ele ele já tinha a unção de Deus, entendeu? Ele já tinha a unção de Deus para ser rei. Mas ele não estava lá no reinado igual Saul, entendeu? Saul, ele tinha ordem lá do, do povo, dos seus soldados, e ia, acontecia, e ele realmente tinha um reinado. Só que Davi, quando começou, não tinha reinado, porque ele precisou merecer o reinado dele ainda, entende? E aí, o que isso traz para nós, né? Para as irmãs que desejam aprender a tocar órgão? Que esse preparo que você vai ter quando você começar a aprender, e todos os obstáculos que você vai passar, e até mesmo esses testes espirituais, essas coisas que vai querer vir te atingir. Se você tiver o seu campo espiritual protegido por Deus e blindado por Deus, você vai passar por esses processos, você vai vencer, você vai continuar, você não vai desanimar, mesmo que venha algo querendo te entristecer, você vai dar a volta por cima, você não vai aceitar e você vai conseguir o seu resultado e você vai louvar a Deus através dos hinos e você vai começar a contar falando, eu consegui, eu passei, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos, eu tenho 80 anos e tá aqui, ó, tô tocando o meu hino, tô louvando a Deus na minha casa. Eu tô blindando a minha casa, eu tô levando a palavra de Deus para minha casa, para minha família. Você é a mulher que edifica a sua casa. A mulher é a coluna da sua casa. E quando você leva a palavra de Deus na sua casa através dos hinos, você leva a paz de Deus. Mas para você reinar, para você tocar os hinos, você vai precisar desse preparo. E Davi não ficava reclamando, não ficava reclamando. Às vezes ele ficava, mas ele sempre tinha coragem e persistência para continuar lutando até herdar o reinado dele, até ele ser merecedor para estar lá, entende? É sobre isso. E depois de Davi veio quem? Veio Salomão, né? Acredito que foi isso. Olha só, né? Dos maiores sábios do mundo, o rei da sabedoria. Enfim, se deixar, a gente vai começar a fazer todo, né, enciclopédia da Bíblia, mas o que eu quero trazer hoje aqui, que é a essência para você? Coragem. Você precisa ter coragem. E para você ter coragem, precisa da oração, para você começar a sua blindagem espiritual, para você blindar o seu campo. Então, irmã, se hoje você está desanimada, querendo desistir, ou insegura, ou sem saber se realmente isso é para você ou não, a resposta está aqui. Blindagem espiritual, coragem. E olha, eu peguei a coragem e fiz, sabe, quais palavras combinam com cada inicial dessa palavra coragem? Sede, capacidade. Deus, ele vai te capacitar. Você só precisa dar os seus primeiros passos e dedicar, se esforçar, que Deus vai te ajudar. Oração vem em segundo lugar, tá? Oração. Deus, ele vai te dar capacidade, você vai orar, tá bom? Restauração. A música vai ter o poder de restauração na sua vida. Restaurar a sua mente, o seu coração, a sua maneira de viver. Vai viver com esperança. Porque, embora muitas pessoas falem, é o fim do mundo, já está tudo se acabando. Enquanto você viver e respirar, você está aqui para servir a Deus. Você está aqui para louvar a Deus e servir a Ele enquanto é tempo e fazer a sua parte. Não fica olhando para o mundo, para o que está acontecendo. Deixa o mundo. Deixa o mundo. Se agarre em Deus. Vai orar, vai congregar, vai estar na presença de Deus, vai aprender a música. Aproveita o seu tempo.
Nosso tempo ele é muito precioso. Muitas das vezes Deus ele vem no individual para cada um, ele vai vir no coletivo, mas para muita gente ele já vem individual. Para o meu pai ele vem em 2018, para alguns irmãos veio agora. E vem vindo para cada um. Não precisa ter medo. Terceiro ponto aqui, adoração, né? C de capacidade, O de oração, R de restauração, A, né? Orar, A de adoração, G de gratidão, ser grata a Deus, E de espiritualidade. Você começar a se atentar mais para o seu lado espiritual, começar a observar mais essa parte, a entender como é que tá o seu lado espiritual e começar a fortalecer ele. E M, coragem, M, última letra ali de movimento. Você precisa estar em movimento, começar a entrar em ação, porque a fé sem ação é morta. Fé sem ação não traz resultado. E para você que tem o desejo de aprender a música, saiba que pode ser que você vai passar por esse tipo de situação, essa luta vai acontecer, acontece, mas não é sobre a luta, não é sobre o que você vai passar, é como você vai responder a isso, é como você vai encarar isso na sua vida. Encare, irmã, com a coragem. E eu deixo aqui, ó, como tarefinha de casa, para vocês ler a passagem de Davi, tá bom? Lê, pega a Bíblia, essa semana, esse final de semana, né? Hoje é sexta-feira. Lê Davi. Vocês vão ver que a coragem que ele teve, né? Tudo que ele passou foi para um propósito maior. Foi para que Deus pudesse fazer uma grande obra com o seu povo e pudesse cumprir a palavra de Deus na vida de Davi, e que ele pudesse reinar, se tornar rei, se cumprisse a promessa, porque ele não foi ungido à toa. E você que está aqui, você que é serva de Deus, você que já foi lavada e está nessa jornada, você não está aqui à toa. Você já foi ungida, entende? Você já é ungida de Deus, você já é filha amada de Deus. Entenda que essa é a sua identidade. Não deixe que ninguém tire essa verdadeira identidade de você. Você é filha amada de Deus. Tá bom, irmãs? E eu vi que uma irmã falando aqui, né? Tá desanimada e a irmã tava contando algum testemunho aqui e eu perdi. Sinto desânimo e cansaço ainda. Órgão falando, passou o dia inteiro sem ligar. Fui no culto, Deus falou para vigiar e orar, para Deus colocar alguém no lugar de destaque, tem que estar preparado. Deixa eu terminar de ler aqui. Entrei no quarto, falei, entendi, Senhor. O órgão ligou sozinho o botão, até eu assustei. Olha só como que Deus ele traz sinais pra gente, né? Ele traz pra gente algumas coisas que só nós entendemos, né? Que às vezes a gente não consegue, nem todo mundo está preparado para, por exemplo, estar nessa live hoje. Nem todo mundo que está aqui entendeu, talvez, essa live hoje, mas você que está aqui, que estava de coração e mente aberta, isso já mexeu com você, isso já entrou no seu coração e já começou a fazer efeito. Mas tá tudo bem, se você estiver aqui e ainda você não entendeu, mas saiba que a única coisa que eu quero que você faça é comece a sua blindagem espiritual, comece a blindar o seu campo espiritual através da oração, através, né, da orar e vigiar, exercer a fé, exercer a coragem e não desistir nesses obstáculos, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra as pessoas, não é sobre as pessoas que falou algo para você, não é o que a pessoa que fulano de tal falou isso para mim, não é sobre essa pessoa,
é sobre quem a usou para falar isso para você. Entende? Quem a usou, deixou ser usada para falar isso para você, para te atacar. Os ataques são espirituais. Então repreenda, fique em paz, perdoa a pessoa, porque nós não somos nada. Jesus deixou esse mandamento: perdoai 70 vezes 7, perdoa, porque não é sobre a pessoa, é sobre os espíritos. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as hostes da maldade. É sobre isso, tá? Então, esteja atenta, esteja com os olhos abertos. Não perca o seu tempo. Não perca a sua paz. Não perca o seu ânimo. E não perca a sua fé. Mas tenha coragem. Deus abençoe a todas. Que vocês possam ter uma noite incrível. Vocês possam passar esse final de semana com a sua família. Que você possa ter um final de semana diferente na presença de Deus e que quando você for começar, dar os seus primeiros passos, ou quando vier esse pensamento do aprendizado de órgão, e mesmo que você esteja no começo, que você chegou aqui agora e quer aprender, você já vai começar a se blindar, se preparar antes. Se prepara para que você possa começar a estar arrumando o seu caminho para o que tem por vir. Porque eu tenho certeza que Deus ele tem uma nova história na sua vida através da música. Deus abençoe a todas. Paz Deus. Tenha uma ótima noite.